Bom, vou começar aqui, Antônio Melo, como é tradicional, né? Vou começar pelo caso daquela denúncia que foi publicada pela Folha de São Paulo sobre suposta conduta do ministro Alexandre de Moraes por atuar, né, fora do rito. Foi assim que a Folha colocou. Você já disse aqui, né, Antônio Melo, que foi a Folha que atuou fora do ritmo ao não contatar, isso segundo Alexandre de Moraes, o seu gabinete antes de fazer a publicação. Não sei se a Folha, de fato, não contatou, se ela contatou a assessoria do STF, enfim. Em geral, as empresas de jornalismo contatam, né, antes de publicar, mas, pelo que disse o Alexandre de Moraes, a Folha teria atuado fora do rito. Bom, o Tagliaferro, que é este senhor aí da foto, que aparentemente foi do celular dele que saiu, né, o material que a Folha utilizou para fazer a denúncia. Ele deu uma entrevista e ele escolheu, né? Existia uma sequência de. Existia um grande número de jornalistas pedindo que ele desse entrevista, inclusive aqui eu, pela Fórum, e vários outros. Ele escolheu a Revista Oeste para dar a única entrevista que ele deu. Enfim, ele já falou com outros jornalistas, mas a entrevista que ele deu mesmo assim foi para a Revista Oeste. E ele conta a seguinte história sobre a apreensão do celular dele, Antônio Melo. Meu compadre foi para minha casa, é o cunhado dele. Não deu nem 15 minutos, porque é o seguinte, ele diz o seguinte, ele pegou o celular dele, desbloqueou e entregou para o cunhado. Aí meu compadre foi para minha casa. Não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou lá. A polícia foi atrás do celular, enquanto eu, Tagliaferro, estava a caminho da custódia. Aí o compadre foi até Franco da Rocha. Não era a delegacia, né? De Caieiras, que estava tratando o caso dele. Aí lá em Franco da Rocha, o delegado teria dito na descrição do Tagliaferro: poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Estranho, né, Melo? Essa é a história contada por ele, que o delegado é que teria dito que esse telefone tinha sido pedido pelo Alexandre de Moraes. Estranha a história, é uma história. Cabe realmente um inquérito para apurar essa história, porque as versões são muito divergentes. Só voltando lá ao auto de apreensão, emitido lá em Franco da Rocha para o telefone, o delegado escreve ali, aparelho Apple iPhone 14 com 2 SIM cards, né? Ele tinha 2 SIM cards, um era para uso pessoal e outro era para uso nas questões relativas ao TSE. E aí, o que o delegado disse? Que esse telefone foi colocado dentro de em geral, era um saco plástico e foi lacrado. Lacrado. Então, o delegado, disse, inclusive, dá o número do lacre aqui. Teria ficado lacrado. Bom, isso tudo é esclarecer, né? O delegado, na verdade, aqui, a equipe é chefiada por José Luiz Antunes. Este é o delegado. Azenha, tem um detalhe, volta no slide anterior. Ele não diz só isso, ele diz ali que o celular está bloqueado. Sim. Sendo que o Tagliaferro disse que tinha desbloqueado o telefone. Exatamente, é outra questão. Lá embaixo, na última linha, o mesmo se achava bloqueado e não há informação sobre senha de desbloqueio. Mas ele não estava desbloqueado? O Tagliaferro disse que estava desbloqueado. Ele desbloqueou porque no celular dele era preciso tomar algumas medidas para a família do Tagliaferro. Por isso que ele desbloqueou o telefone e entregou para o cunhado. E aqui o delegado, como você bem lembrou, escreve que o telefone estava bloqueado.
E aqui está lá o nome do José Luiz Antunes, é o delegado da apreensão do celular, né? Então, nós temos muito a esclarecer, só que é estranho, viu, Melo? Porque o advogado do Talhaferro, o Dr. Kuntz, com o qual também tentei uma entrevista com o Dr. Kuntz, ele me respondeu inicialmente, depois sumiu, não quis mais falar nada. Não. Eu queria perguntar para o Dr. Kuntz o seguinte: Dr. Kuntz, o Talhaferro lhe disse quem é que fotografou ele dentro de um camburão? Se foi o investigador, se foi o delegado? Porque essa foto dele apareceu numa conta da rede social da deputada Zambelli, Carla Zambelli, na manhã da prisão dele. Ele foi preso de madrugada, ele foi preso durante a noite anterior, 10 da noite, começou o BO, né? O BO. Aí, de manhãzinha, ela já tinha publicado no Twitter. Às 9 da manhã. Às 9 da manhã, ela já tinha publicado no Twitter a foto dele. Então, eu queria fazer essa pergunta, e infelizmente ele não respondeu ainda. Eu estou insistindo, porque eu acho que é uma questão relevante. Enfim. E aí, também achei estranho, viu, Melo, o fato de que o Tagliaferro, da defesa dele, vai pedir para trancar este inquérito. Por que trancar esse inquérito? Por que vão pedir para trancar esse inquérito? E agora ele falou à rede CNN, não gravou com a rede CNN, mas disse à rede CNN que tem medo de retaliação do ministro Alexandre de Moraes. Muito, muito estranho esse mistério. Muito estranho esse mistério. Segue, né, essa série de reportagens da Folha de São Paulo é o mote principal para o próximo 7 de setembro, gente. Por isso, a importância deste assunto ser devidamente esclarecido pela Polícia Federal. Quem vazou essas informações? Foi mesmo uma tentativa de enfraquecer o Alexandre de Moraes, movida pela Polícia de São Paulo? Está aqui, estranho, né? Não bate o depoimento do Talhaferro com o que diz o delegado nesse boletim de ocorrências. Estranho. Bom, outro assunto do fim de semana importante foi esse, né? Pavel Durov, o dono do Telegram, foi preso. Foi preso na França. E aí chama a atenção o fato de que ele tinha dado uma entrevista a um jornalista notoriamente ligado à extrema-direita dos Estados Unidos, o Tucker Carlson. Naquela entrevista dada no início desse ano, o Pavel Durov, o dono do Telegram, ele diz o seguinte: Belo, eu me protejo nas minhas viagens. Eu não vou nem para a China, não vou para a Rússia, não vou mais para os Estados Unidos, com medo de ser preso, de represália. Eu sou muito cuidadoso. E aí é estranho que, apesar disso, ele tenha passado pela França. Ele é cidadão francês. Recentemente, olha que ironia, ele batalhou muito para conseguir a cidadania francesa. É recente, ele tem cidadania dos Emirados Árabes Unidos, para onde ele se mudou, né? Ele diz nessa entrevista ao Tucker Carlson: eu me mudei. Eu saí da Rússia porque estavam tentando censurar conteúdo do Telegram, e eu tentei me estabelecer na Alemanha, na Inglaterra, em Singapura, nos Estados Unidos. E aí ele conta uma coisa muito interessante. Ele falou: nos Estados Unidos, eu desisti de me instalar em São Francisco porque agentes da inteligência americana procuraram um engenheiro meu para sugerir a ele que ele, quando fosse fazer novos desenvolvimentos para o Telegram, colocasse algumas backdoors, algumas portas de entrada clandestinas para que as autoridades americanas tivessem acesso ao conteúdo do Telegram. O que ele se negou e acabou se instalando há 7 anos lá nos Emirados Árabes Unidos. Eu escrevi esse texto aqui para Fórum, tem vários textos que eu escrevi no fim de semana sobre esse assunto. A Rússia está apontando para a ironia, né, do fato, sim, várias entidades de direitos humanos protestaram quando a Rússia criou uma lei em 2018, uma lei que obriga, né, tá em vigor, é uma lei que obriga as empresas de telecomunicação que
trabalham na Rússia a arquivar, pelo período de 6 meses, todas as trocas de mensagens e o tráfego de internet dos seus usuários. E aí, se for necessário, para uma mensagem, vamos dizer, uma mensagem entre eu e você, Melo, se fosse necessário, se tivesse alguma coisa suspeita na mensagem, o Telegram teria de mandar, de dar, ou a empresa tem de fornecer a chave da criptografia para que essa mensagem possa ser esclarecida, para que possam ter acesso à mensagem. Isso foi alvo de um gigantesco protesto, né, aos Estados Unidos, a várias entidades da União Europeia, e agora a porta-voz da Rússia brinca com isso, dizendo, será que agora a Anistia Internacional, Human Rights Watch, a Repórteres Sem Fronteiras, será que eles vão protestar ou vão engolir a língua contra a prisão do Durov? Bom, ele foi preso, gente, é uma investigação em andamento na França, sob a alegação de permitir que o Telegram seja utilizado para disseminar conteúdo relativo a terrorismo, a vários crimes, vamos dizer, pornografia. E ele deve ser apresentado hoje na França. A prisão cautelar, ela pode durar 24 horas, renovável por mais 24, e ele deve ser apresentado a um tribunal, se já não foi hoje ou amanhã, no máximo, para ver se ele vai ficar preso. E aí eu chamo atenção para isso aqui, né? Não é só o Pavel, é curioso, é uma ironia que o Durov e também o fundador do TikTok, que é esse rapaz que está aqui à direita, esse jovem chinês, eles são, não diria que são libertários, eles são jovens nascidos nos anos 80, que são muito fãs do Ocidente, né? Até o chinês aqui, que é o fundador do TikTok. E agora, o fundador do Telegram está preso na França e o TikTok está ameaçado de ser banido dos Estados Unidos. E os dois, Melo, pela biografia, os dois são fãs, por exemplo, do Elon Musk, né? O Pavel se define como libertário. Os dois são fãs do... Então é incrível, é cheio de ironias. E o que está rolando, né? Isso é o que diz a Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Você acha que desta vez as ONGs de direitos humanos, vão apelar para Paris exigir a liberação de Durov ou vão engolir a língua? E aí, ironicamente, os criadores do Telegram e do TikTok, o TikTok é o Zan e Min, são jovens empresários nascidos nos anos 80 que publicamente defendem, eles gostam dos valores econômicos, pelo menos do Ocidente, né? Liberdade para empreender e assim por diante. É curioso, né? A Rússia, nesse caso, o Melo, a Rússia suspeita, quer dizer, as lideranças russas têm postado e dito o seguinte: é uma tentativa de acabar com as empresas que não são dos Estados Unidos que atuam nas redes sociais, né? O TikTok é um grande competidor do Instagram, do Facebook, principalmente. E o Telegram é o maior competidor do WhatsApp, né? O WhatsApp pertence à Meta, Facebook e Instagram, e o X pertence também, são as redes do Google também, são redes dos Estados Unidos, né? E aí também tem esse pequeno detalhe, não é tão pequeno assim, mas o Haaretz publicou há algumas semanas, alguns dias, aliás, o fato de que o Irã teria roubado informações sensíveis de Israel, do Ministério da Justiça, não é bem um site, de um servidor inativo do Ministério da Justiça de Israel. E o Telegram, curiosamente, foi aquele que mais resistiu a tirar do ar, né? Essa manchete diz o seguinte: depois que o Irã roubou informações sensitivas de dados sensíveis de Israel, Israel tenta censurar a internet. E aí, o que diz a reportagem? Que Israel tem muita facilidade
de retirar conteúdo do Facebook. Tirou 40 mil postagens do que considera conteúdo ilegal. TikTok já removeu mais de 20 mil postagens. O Telegram, 1.300, muito pouco. Então, há muita gente especulando sobre isso, Antônio Melo, de que um dos motivos para a prisão do Pavel Durov seria o fato dele resistir mais a conteúdo sensível. Aliás, o Telegram é um dos canais onde houve muita militância contra o genocídio em Gaza. Então, tem muitos internautas dizendo que ele está preso, na verdade, por desobedecer ordens de Israel. Não sabemos, né? Não dá para. É uma especulação isso. E aí o Telegram respondeu oficialmente: nós atendemos a todas as leis europeias. E aí, muita especulação também, porque junto com o Pavel foi presa esta moça, a Yulia Vavilova. E o pessoal brincando, né? Não se sabe se era namorada, ela mora, né? Ela é produtora de conteúdo, todo mundo hoje é content producer, né? Produtor de conteúdo. Ela mora lá onde ele mora, em Dubai, né? Onde mora o Pavel. E, curiosamente, Antônio Melo, ao longo desta viagem que ele fez, ele vinha do Azerbaijão, mas ele tinha ido a outras ex-repúblicas soviéticas nesta viagem. Apesar do cuidado que ele disse que ele tem com as informações da vida dele, a Yulia estava postava de dentro do avião em que ele estava, né? O jatinho, postou sobre a viagem. Aí o povo brincando: mas peraí, você tem preocupação com a sua segurança e tinha uma pessoa com você te acompanhando, postando sobre a viagem, então, dizendo que ele morreu pela própria boca. Essa é a especulação, enfim. Ela postava no Instagram, né? Pela localização dela foi que descobriram e ele foi preso, segundo dizem. Ela também tem uma conta, que eu estava olhando a conta dela lá no Facebook, mas lá no Facebook não tem postagem, né? Então, assim, o Edson Joane diz uma coisa, viu, que eu acho que faz sentido. Ó. Briga de cachorro grande pelo monopólio da mineração de dados, um dos negócios mais lucrativos nesta fase do capitalismo. Eu acho que é por aí, viu, Edson? Você pode dizer, mas ele infringiu a lei. Bom, você sabe, o Telegram foi bloqueado no Brasil pelo Alexandre de Moraes num período, né? Então, pode, de fato, o Telegram não responder a autoridades, como a gente mostrou no caso de Israel, tanto quanto as autoridades gostariam, mas eu acho que, de pano de fundo, Melo, tem essas questões mais sensíveis, sabe? É uma disputa de cachorro grande pelo mercado de dados, né? O Telegram tem 1 bilhão de funcionários, de usuários. O Telegram diz, eu teria que perguntar para o nosso amigo Edgar Pitino, que sempre ele está muito mais avançado em relação ao WhatsApp, que é da Meta, assim como o TikTok, obviamente, tem vantagens competitivas diante do Facebook. Então, esse bloqueio do TikTok nos Estados Unidos e essa prisão do Pavlov, para mim, eu concordo com o Edson, tem coisa mais importante que está oculta por trás dessas prisões. Eu acho que o Edson apontou muito fortemente para isso, né? Acesso a dados, acesso a metadados, acesso a informações dos usuários. É isso que está em jogo, Belo. Inclusive porque algumas dessas acusações feitas ao Telegram também são feitas ao Instagram, por exemplo, pedofilia infantil, né? Pedofilia, todas as reportagens citam o Instagram como o maior lugar de pedofilia infantil. No entanto, o Zuckerberg não foi preso nenhuma vez. Aliás, Melo, você sabe que o Elon Musk, que é fã desse rapaz que foi preso, ele disse na rede social: o Telegram não dá informação para o governo americano, é por isso que ele foi preso. A meta do Zuckerberg, ele entrega tudo para o governo americano, do Instagram, do WhatsApp, ele entrega tudo que o governo americano quiser, ele age assim com a inteligência dos Estados Unidos. Isso dito pelo Elon Musk.
Está aqui o Edgar respondendo. Sim, o Telegram tem muito mais funcionalidades do que o WhatsApp. E é possível monitorar grupos públicos no Telegram. No WhatsApp não dá, olha aí, olha aí. Os grupos no Telegram podem ter até 200 mil integrantes. E tem os canais também, muito utilizado pelo Zelensky, pelo governo da Ucrânia, o Telegram, e por blogueiros russos. O Telegram é um grande sucesso na Rússia, na Ucrânia, nas ex-repúblicas soviéticas. É isso aí, Melo. Vamos lá. Esse final de semana, além, né, dos incêndios criminosos pelo Brasil, aí, fazendo o país respirar fumaça e a natureza lamber em fogo, tivemos esse editorial da Folha de São Paulo, que ela fez questão de pregar na sua primeira página, pedindo simplesmente a privatização da Petrobras, da Caixa e do Banco do Brasil. Até aí, é um direito da Folha defender as ideias dela, usando o veículo dela, que não é uma concessão pública. Mas o que chama atenção é que um jornal que, como todo meio de comunicação, tem como seu patrimônio mais importante a credibilidade, defender em editorial a privatização baseado numa mentira deslavada. No editorial, vamos para o segundo slide, por favor. No editorial está escrito isso aí do primeiro parágrafo. Também resistências na sociedade vão sendo dissipadas. O Datafolha mostrou, no ano passado, que as opiniões favoráveis a privatizações já realizadas ou em curso da telefonia ao saneamento, de rodovias e aeroportos à energia, superam as contrárias. Ou seja, o povo brasileiro estaria afim de privatizações, segundo o Datafolha, que pertence ao grupo Folha. Então, eu fui lá na pesquisa Datafolha, que eles citam ali, que eles dizem o Datafolha mostrou, e vamos ver o que o Datafolha mostrou. Esse segundo e o terceiro parágrafos tratam disso. Segundo pesquisa Datafolha, 38% dos brasileiros apoiam as privatizações, ante 45% que se dizem contrários. Na contabilidade da Folha, 38% é maior do que 45%. Porque 45% são contrários à privatização. No outro parágrafo, a adesão dos brasileiros à privatização é menor quando se trata de Petrobras, 37% a favor e 53% contra. Olha só. Essa é a maioria deles, de 37% contra 53%. E os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, 36% a 55%. Uma maioria de 36% contra 55%. Ou seja, uma mentira deslavada. A pessoa fica com preguiça de ir ao... Como eles botaram ali, o Datafolha mostrou, a pessoa pensa, poxa, se ele diz que mostrou e dá até o link, é porque é verdade, não é? Mas não, é mentira. Não só é mentira quanto a privatizações em geral, como especificamente em relação a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são as privatizações pedidas pela Folha, a população é contra, em 53%, contra 37% em relação a Petrobras, e 55% a 36% contrária às privatizações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. No outro slide, por favor. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também criticou o editorial, mostrando que as empresas que a Folha quer que sejam privatizadas dão lucro e muito dinheiro para os cofres do Brasil. As estatais brasileiras tiveram lucros somados de 197 bilhões
em 2023, dos quais 49 bilhões foram para a União na forma de dividendos e participações. Diante desses números, dizer que o conjunto das estatais seria custosamente mantido pelo Estado é mentira grosseira, outra mentira. Afirmar que as privatizações feitas pelos governos neoliberais foram bem-sucedidas diante de descalabros com o Serviço de Energia de São Paulo ou de escândalos como o subfaturamento da Vale e da Eletrobras é menosprezar o bom senso. O entreguismo da Folha evidencia que o jornal está a serviço de poderosos interesses, mas não do Brasil. O próximo, por favor. Aqui, uma outra prova de que a Folha não está muito em favor da respeitabilidade do próprio negócio da Folha. A Folha recebeu 3 milhões para elogiar o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, denunciou o Intercept. Foram reportagens da Folha que, na verdade, eram propaganda do governo da prefeitura do Ricardo Nunes, travestida de matéria. O leitor, o assinante da Folha, ou o leitor que compra o jornal na banca, estava lendo elogios à Prefeitura de São Paulo sem saber que aquilo dali era publicidade da Prefeitura, porque não havia um destaque, uma indicação disso. Para o outro, por favor. Outro slide. Aqui, numa reportagem que foi publicada lá na Fórum pelo Marcelo Haller, mostra a contradição. No dia 22 de junho de 2023, a seção de publicidade da Prefeitura de São Paulo, na Folha, publicou a seguinte matéria: escolas e creches de São Paulo servem 2,3 milhões de refeições por dia, e o mesmo conteúdo afirma que a alimentação oferecida nas escolas é premiada internacionalmente. Isso aí era uma matéria entre aspas, era propaganda da Prefeitura. Agora, em maio, ou seja, um mês antes, a mesma Folha, aí fazendo reportagem e não propaganda, havia publicado o seguinte, menos de um mês antes dessa maravilha ali. Em 26 de maio, a Folha publicou uma reportagem feita por seus repórteres e não pelo estúdio Folha de publicidade, com a seguinte matéria: com 35 bi em caixa, Prefeitura de São Paulo deixa merenda escolar sem feijão. Um mês depois, essa mesma merenda sem feijão é premiada internacionalmente. Isto é a Folha. Para o próximo, por favor. O próprio ombudsman da Folha, eu destaquei aqui em amarelo, ele diz que ele alertou a redação de que não havia indicação clara sobre aquelas matérias serem um produto patrocinado. Agora vamos para o próximo slide para a gente chegar lá. Estamos voltando para o início da matéria da Folha de ontem, do editorial. Para defender o neoliberalismo e as pautas do mercado financeiro, a Folha parece ter adotado de vez o bolsonarismo, saudosa da época privatista de Paulo Guedes, como provam este editorial e a série de reportagens que busca atingir o ministro Alexandre de Moraes. Curioso nisso é que a resposta à Folha veio de seus próprios assinantes. Quase a totalidade, certamente mais de 95%, eu ontem, Azenha, quando estava escrevendo esse texto aí, eu vi lá na Folha, eram quase 600 comentários, agora eu não sei em quantos estão. Mas mais de 95%, todos metendo cacete na Folha. Não tinha um, era umzinho lá, mas era quase unânime. Quase a totalidade, certamente mais de 95%, criticam a posição do jornal,
desmentindo mais uma vez sua tese de que os brasileiros são favoráveis às privatizações da Petrobras, do BB e da Caixa. Nem os assinantes da Folha são favoráveis. Aqui eu peguei alguns, no próximo slide, e último, tem alguns assinantes, olha lá. Céus, Folha, cada dia mais voz do mercado, que vergonha. Há privações que se justificam, outros são roubos, lesa-pátria, Eleitobras é um escândalo, setor de energia privatizada, outro, Emerson, é impressionante a desfaçatez do jornal. Ser contra as privatizações é ideológico, ser a favor é modernizar o Estado. André Moraes. Bom ver que muitos assinantes reconhecem o caminho que a Folha já não faz questão de esconder. O jornal hoje está loteado e os editoriais foram alugados ou vendidos para o mercado financeiro e grupos econômicos. A Selma, a última. Nossa, a Folha a serviço do que há de pior, fazendo jogralzinho com a extrema-direita. Apesar de momentos vergonhosos no passado, nunca se viu algo assim tão escancarado quanto essa nova Folha. Pois é, mas era em favor dos interesses do PagBank, lá, da empresa, né? Do mercado financeiro, ela topa ir até contra os seus assinantes e contra a verdade factual, que é a matéria-prima do jornalismo. A verdade, assim, depois que a Folha deixou de ser... Melo, depois que o Otavinho Frias morreu e o irmão assumiu, a Folha deu uma guinada, e agora, mais recentemente, uma guinada totalmente em direção ao mercado financeiro do PagBank, né? E é curioso, Melo, porque eu moro vizinho da Folha de São Paulo, eu moro aqui no centro, moro aqui a 3 quarteirões da Folha de São Paulo, né? E é uma região bem degradada de São Paulo, que está melhorando aos pouquinhos, mas ela é degradada, é bem degradada. E aí a Folha, ela é aliada do Ricardo Nunes, que é um cara que contribui para essa degradação. Isso que me chama muita atenção, entende? Eles estão pregando o neoliberalismo, eles vivem diante do fracasso do neoliberalismo. Se você sair aqui na rua e for em direção à Folha, você vai ver o que é o fracasso humano, em termos de custo humano do fracasso do neoliberalismo. Eles vivem nessa região e eles não se dão conta. Parece que moram lá no topo lá do prédio, bem protegidos da população. É horrível. E antes de entregar para o Mauro, só lembrar que o Plínio Teodoro acabou de publicar isso aqui, este texto aqui na Fórum, né? Advogado de Talhaferro faz chacota ao tentar barrar Moraes em denúncias da Folha. É o advogado que apresentou a defesa dizendo assim, que é uma chicana processual, que o ministro Alexandre de Moraes ele não poderia se autodistribuir o inquérito sobre o vazamento, né? Então, ele está questionando isso, ele não quer mais que o ministro Alexandre de Moraes atue neste inquérito, mas, ao mesmo tempo, ele falou isso aqui, numa entrevista ao Estadão, sobre a apreensão, que foi o nosso tema de hoje. Que a apreensão aconteceu numa delegacia Franco da Rocha, quando o caso estava em Caieiras, número 1, que, quando o celular foi devolvido, não houve o deslacre na presença dele, que existe uma certidão que demonstra que o conteúdo foi acessado e que o fato que o celular, ao ser devolvido para o Talhaferro, estava corrompido, impedindo a migração para o aparelho novo. E aí ele diz, me parece bastante lógico que alguém manipulou o aparelho durante os 6 dias, ninguém sabe quem foi, se foi a Polícia de São Paulo, enfim. Ficou sob a custódia da Polícia de São Paulo, é ela que vai ter de responder. Mas eu acho em relação a esse caso uma coisa curiosa. Ele é o advogado do Talhaferro e o Talhaferro disse que este celular que foi apreendido e tudo, ele destruiu o celular. O celular chegou ferrado e ele pegou e destruiu. Um detalhe, o Talhaferro é perito. O trabalho dele é perito. É a primeira vez que eu vejo um perito destruir as provas. É grave.
O advogado deveria responder, mas por que o seu cliente destruiu o celular que poderia provar alguma coisa? Eu nunca vi um perito destruir prova. Com que intenção ele fez isso? E também achei curioso, sim, ele protestou contra a apreensão do novo celular do Taliaferro. Por quê? Não tem problema nenhum. O novo foi apreendido, o novo celular do Taliaferro. Aí ele, não tem nada. Pior é que a matéria está andando. Isso tudo começou por causa do fora do rito da Folha, para fustigar o Alexandre de Moraes. Como aquilo não deu em nada, era um pastel de vento, o assunto agora já é o talha-ferro. Quem é que pegou o celular? Quem bloqueou? O Alexandre de Moraes não pode ser é isso. É isso, não tem nada. Levaram só o bolsonarismo da Folha. Mas, olha, não precisa ter alguma coisa, né? Vamos lembrar as pedaladas da Dilma, né? Não precisa ter nada. Exatamente. Sem nada, ele já derruba o presidente da República, né? Eles estão com gana de pegar o Alexandre de Moraes e aí em aliança evidente com o bolsonarismo. Tudo isso se volta, ou tem como próximo ponto de parada o 7 de setembro em São Paulo, que é a grande manifestação que eles estão dizendo, que vai ser uma grande manifestação fascista contra o Alexandre de Moraes. Uma manifestação cheia de paradoxos, né? Porque o Pablo Marçal vai poder ir ou não vai? O Malafaia está vetando. O Nunes vai ou não vai? O Nunes corre o risco de tomar uma vaia histórica se aparecer na manifestação. Cheia dos paradoxos da extrema-direita. Mas é isso, né? Eles estão jogando combinado, né? Vai ter o UOL convocando o pessoal, transmitindo direto, vai ser ao estilo, lembra? As manifestações contra a Dilma 2015? Vai ser mais ou menos por aí. Sim, esse aí, né, Mauro, é o esquenta do 7 de setembro, como eu disse aqui logo no início, é o esquenta. Então, tudo serve para o esquenta. Talha-ferro, agora em polêmica ele com o Alexandre de Moraes, né? Isso aí tudo faz parte do esquenta. O assunto tem que estar na pauta da mídia. Tudo isso agita, né? Agita os bastidores do bolsonarismo para o 7 de setembro. A partir de um pastel de vento. Não tinha nada. Só para encerrar com uma história edificante sobre a Folha de São Paulo, né? Eu trabalhei na Folha de São Paulo ali, de 86 a 91, na virada dos anos 80 para os anos 90. Melo, Azenha, gente, era um terror fazer matéria sobre avicultura, mercado de frango, venda de galinha. Por quê? Porque o dono da Folha, o pai desse que vocês estão vendo aí, esse que vocês estão vendo aí, é o Luiz Frias, é o atual dono da Folha. A família é dona da Folha, né? O pai dele, o seu Frias, como era conhecido, Otávio Frias, ele tinha uma granja enorme na região de São José dos Campos. Então, era um terror na Folha de São Paulo qualquer jornalista que fosse pautado para fazer uma reportagem. Falar de ovo, mercado de... Todo mundo ficava aterrorizado com medo de demissão, né? Porque se não escrevesse o que ele queria... Então, mas isso porque ele era dono de uma granjinha, uma granja enorme, mas era uma granjinha. Vocês imaginam o terror que deve ser na Folha hoje para fazer reportagem sobre o mercado financeiro, né? Nossa. Porque é isso, né? Ele pisou no calo do Luiz Frias e digo, este filho é muito mais, como dizer assim, muito mais agressivo do que era o pai, né? Então, é um cara assim, muito mais vingativo. Que era o irmão, né? Que era o irmão também. O que era o irmão. O Otavinho era um jornalista. O Otavinho era um jornalista. Ele tem história, escreveu bem. Ele tinha uma história dentro do jornalismo. Esse irmão, não. Esse irmão é dinheirista. Dinheirista, sempre foi. Sempre foi o cara do business, né? Era a dupla. Né? E, por sinal, tinham relações complicadas também, né? Ele e o irmão. Não era uma relação simples. E a irmã também, né? A irmã, o irmão agora chutou a irmã fora do jornal. É uma coisa complicada, né, Mauro? Muito, muito, muito. Legal, valeu, foi ótimo. Esse Fórum Mídias. Amanhã estamos juntos de novo aqui. Amanhã com a Zenha, a Melo, amanhã terça-feira, e mais o Ivan, de folga hoje, amanhã está aqui com a gente. Então, você assistiu agora ao vivo? Agora 9h12 da manhã, às 14 horas, o recorte deste Fórum Mídias, você assiste na Fórum TV. Valeu, obrigado, Azenha. Melo, até amanhã. Tchau. Um abraço, até amanhã a todos.